De maneira especial, uma outra siglinha merece a nossa atenção. CRP, Capacity Resource Planning, ou seja, simplesmente planejamento de capacidades em português. E por que é importante? Em qualquer organização, a existência de capacidades não preenchidas significa ociosidade. Ociosidade está intimamente relacionada com desperdício. E desperdício, por sua vez, relacionado a dinheiro, que acaba não sendo convertido em faturamento, acaba sendo literalmente desperdiçado. Então, há uma preocupação muito grande das organizações, não somente no cenário manufatureiro, no sentido de se preencher capacidades, como forma de se diluir, principalmente, custos fixos. A evolução das práticas empresariais, nitidamente exigidas por um mercado cada vez mais competitivo, acabou levando, na nossa contemporaneidade, ao estabelecimento de parâmetros para o que hoje se conhece como ERP. ERP em inglês significa Enterprise Resource Planning. Em português seria o planejamento de todos os recursos para uma empresa efetivamente poder funcionar. Outra confusão é muito comum nos nossos dias, é atrelar a sigla ERP como sendo software. Na verdade, esse conceito é errôneo. ERP é uma série de ferramentas, envolve todo um conceito filosófico. A adoção de ferramentas informatizadas é tão somente uma maneira de se automatizar a prática do ERP. Portanto, o ERP não é um software, né? É muito comum a gente encontrar o comentário, na minha empresa o ERP é de tal software house. Na verdade, não. O conceito de ERP pode ser utilizado, e é bastante utilizado, como norteador para a construção, a consolidação de várias ferramentas do então chamado software de gestão integrada. E por que software de gestão integrada? Por que essa terminologia? Justamente porque se preocupa com o dimensionamento e controle de todos os recursos de uma organização. Todo esse movimento evolutivo teve nitidamente como cenário, como palco, o mundo empresarial ocidental. Porém, enquanto tudo isso acontecia, principalmente no decurso do século XX, do outro lado do planeta, especificamente no Japão, como resultado de aplicativos da filosofia de vida nipônica, surge o just-in-time. O que é just-in-time? Just-in-time é um termo também em inglês. Se fosse traduzido para o português, poderíamos chamá-lo de apenas a tempo. Constitui uma filosofia de trabalho, fundamentada em dois parâmetros extremamente simples. Quais seriam? A redução de desperdício e o melhoramento contínuo. Decorrente, então, desse modo de pensar japonês, as empresas acabaram se ajustando a uma condição de redução de desperdícios. E como dissemos ainda há pouco, o dimensionamento inadequado, o dimensionamento muito grande de inventários, fatalmente causa desperdícios. Por isso, just-in-time não significa estoque zero, não necessariamente. Just-in-time está relacionado à redução de desperdícios, ou seja, adequar volumes de inventário a padrões mínimos necessários exclusivamente para tocar uma atividade produtiva. De qualquer forma, não podemos dizer que just-in-time se contrapõe a todo o movimento de MRP, MRP2. Não. Na verdade, é uma outra maneira de se chegar a resultados, digamos, bastante semelhantes. Seja através do advento do just-in-time ou da evolução MRP, posteriormente MRP2, as organizações hoje estão muito interessadas em operar no ambiente conhecido por uma última siglinha dessa sequência, que é SCM, Supply Chain Management, que em português significa gestão da cadeia de suprimentos. E o que é uma cadeia de suprimentos? Cadeia de suprimentos consiste todo o relacionamento existente entre diversas organizações que acabam concorrendo para a oferta de um produto ou a oferta de um serviço ao cliente ou ao consumidor final. Essas cadeias de suprimento, elas constituem um importantíssimo fator
em termos de permitir às organizações uma visão clara, uma visão ampla, uma visão holística de todo o relacionamento existente interempresarialmente, visando possibilitar padrões de serviços cada vez mais adequados, cada vez mais agressivos, competitivos ao mercado consumidor. Nesse ambiente, já da gestão da cadeia de suprimentos, surgem em cena os chamados prestadores de serviços logísticos. O que são esses prestadores de serviços logísticos, ou os PSL? São organizações especializadas no fornecimento de mão de obra, no fornecimento de insumos, de tecnologias, de conhecimentos, de experiências especificamente voltadas para o âmbito da logística. Abordaremos com um pouco mais de detalhes a gestão de estoques especificamente no contexto da cadeia de suprimentos. Acompanhem, inicialmente, o conceito de logística integrada. Logística integrada é um amplo sistema de visão gerencial da cadeia de abastecimento, desde o fornecimento de matérias-primas e insumos, até a distribuição do produto acabado ao consumidor. A análise dessa rápida definição nos mostra claramente a importância dos estoques ao longo de toda a cadeia de suprimentos. Estoques, até não muito tempo, começo dos anos 80, por exemplo, eram vistos por muitos autores, aqui no Brasil, que escreviam sobre esse assunto, como males necessários ao processo produtivo. Hoje, nitidamente se vê que estoques não são males necessários. Quando bem dimensionados, quando bem geridos, eles se transformam em importante fator de competitividade, não só de uma organização, mas de toda a cadeia de suprimentos. Na verdade, o que temos no nosso dia a dia é que não basta uma organização somente ser competitiva. Ela precisa estar integrada a uma cadeia de suprimentos que também seja competitiva. Quando há interação nessa competitividade ao longo da cadeia de suprimentos, o grande beneficiado é o consumidor final. Através da percepção desse benefício, ele pode melhor se fidelizar às organizações, a produtos e a serviços. Consequentemente, a busca de padrões de relacionamento entre empresas é substancial para a consolidação desse ganho, para o atendimento e a manutenção de padrões de desempenho cada vez mais desafiadores no relacionamento interempresarial. Uma analogia que costumo fazer sobre esse assunto associa uma cadeia de suprimentos a uma corrente. Não importa se seja uma corrente frágil, uma corrente decorativa, uma joia, ou uma corrente utilizada, por exemplo, no atracamento de um navio, uma corrente bastante robusta. Podemos imaginar cada elo de uma corrente representando uma organização. Da interação entre os elos existe a funcionalidade da corrente. E a maioria das correntes, independentemente da sua robustez, ela sofre algum tipo de tracionamento, de tensão. No mercado competitivo que nos cerca, nós, consumidores, é que tracionamos a corrente. Nós exigimos cada vez preços mais competitivos, condições de pagamento mais elásticas, enfim, a maior agregação de atributos com a menor incidência de dinheiro, de custo, de preço pago por produtos e serviços. Muito bem, finalizando essa comparação, toda corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Evidentemente, a gestão da cadeia de suprimentos precisa ter um foco bastante objetivo na saúde do relacionamento ao longo dos elos, que hipoteticamente representam as empresas ao longo de toda uma cadeia de suprimentos. Abordaremos agora os estoques e as suas implicações no resultado financeiro das organizações. Todas as vezes que formamos estoques, nós incorremos com pelo menos dois custos. Quais seriam? O custo de obtenção e o custo de manutenção. O que seria cada um desses custos? O custo de obtenção consiste na somatória de esforços dispendidos
para se obter a posse de mercadorias. Por isso que ele se chama custo de obtenção. Não estamos nos referindo ao valor pago pelas mercadorias, mas o custo do processo de obtenção. Quanto custa pesquisa de compras, quanto custa pesquisa de mercado, quanto custa o processo de negociação, de cotações, de